Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, cara, eu tenho assim, ó, o prazer, é uma pessoa muito querida que eu admiro demais a evolução profissional, mas principalmente a pessoa, o carisma, o stand-up, entendeu? A resenha. É um cara que, assim, ó, ele deixa aquele ambiente chato alegre. Porque o bicho chegou, mano, fala comigo, né, Guto? Fala comigo, Guto. Fala comigo. Não, o que a gente vai falar dele, cara? O que a gente pode falar mais dele? É uma lenda, né, no cinema brasileiro. É o nosso patrimônio, né? Todo mundo conhece essa fera. Ô, louco, meu, é uma fera mesmo. Fabinho hoje no nosso podcast. Grande Fabinho! Porra, que prazer inenarrável, cara. O prazer é tudo meu. Coisa linda. Obrigado pelo elogio, Guto. Cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado por acreditar e ter vindo aqui. Eu sei que tu és um cara muito requisitado, é difícil ter uma diária contigo, cara. Eu já tentei algumas vezes. E por graças a Deus, o nosso Jeremias, o nosso menino prodígio, que aqui a gente tem o Batman e o Robin, né? Sim. Então, ele conseguiu proporcionar isso pra gente, né, Jeremias? Grande Fabinho tá no set. Porra, salve! Fala comigo. Fabinho, cara, pra quem ainda não te conhece, porque assim, tu é um cara de um olhar, de uma técnica e de uma leveza nos pés, né? Quase um walk ali em cada produção. Mas pra quem não te conhece, cara, essa câmera aqui, ó, ela é exclusiva sua. Caramba, que chique. E aí tu te apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de ti. Fala com a galera ou falo contigo? Fala primeiro com a galera e depois tu fala comigo. Salve, galera. Licença pra chegar. Prazer. Puta estrutura dos caras aqui. Tô de cara. Vocês não conseguem ver, mas tem 3 Red filmando aqui. Tem umas Lamborghini na garagem. Secretária uma querida. Olha, tô chocado com a estrutura disso aqui, cara. Começou o stand-up, Não, então, trabalho, na verdade, com vídeo, né? Sou videomaker. Em algumas áreas o termo muda um pouquinho, como na publicidade e no cinema, aí seria operador de câmera, operador de gimbal. Mas trabalho com vídeo já desde 2011, 2012, mas no audiovisual desde 2006. Então, já tem uma caminhadinha aí, um tempinho de audiovisual. Comecei digamos, na produção musical. Comecei como DJ, depois fui estudar produção musical. Tu começou como DJ? Primeiro eu comecei como dançarino de axé. Não deu certo. Cara, como é isso daí? Eu quero justamente entender essa tua trajetória, porque eu sei que a gente se esbarrou em muitos casamentos, né? Sim. O Fabinho, pô, sempre ali... Tu viu o cara de terno e gravata assim, tu não vê o cara hoje, assim, é uma outra pessoa, né? Exatamente. Ele tinha, assim, mas esse jeitão sempre foi o mesmo. O bicho sempre mantinha, assim, a risada garantida. A quinta série eu nunca perdi. A quinta série nunca saiu dele, né? Então, o que acontece? Cara, como é que foi essa tua projeção? Tu começou lá como DJ, mas aí como é que veio a música e como é que veio o vídeo? Como é que é essa história aí toda? Então, tudo começou com um CD do Celso Portiolli fazendo a festa, né? Essa foi a base, né, cara? Porra, tudo começa por aí, né? E aí, mas enfim, não é brincadeira, é verdade mesmo. Gostava já dos poperô, né? De música eletrônica e tal. Quando eu tinha 11, 12 anos, já começou essa fascinação por música eletrônica. A gente não tinha acesso, né, cara? Não tinha internet, não tinha computador nessa época. Então era o que tinha na banca, era o que os amigos tinham em casa. E aí, enfim, o tempo passou, as coisas evoluíram, a gente começou a ter um pouquinho mais de acesso. E aí, com 16 anos, então, já estava almejando aprender mais sobre música eletrônica e viver esse universo. E aí, minha família, nessa época eu estava com 16 anos, 17 anos, minha família pôde me ajudar a comprar os equipamentos, né, CDJ e tal. Naquela época, super precário. Hoje em dia, o negócio é 1000 tecnologias, mas naquela época era bem mais precário. E aí, cara, com 16 anos eu comecei a discotecar. E aí, logo em seguida, um ano depois, talvez, eu já comecei a mexer nos softwares, né? De produção, de edição, de áudio, que era o Fruit Loops, o primeiro de todos foi o Fruit Loops. E aí, com 18 anos, então, conversando com a minha família, e já estava ali fazendo uns trabalhinhos, tocando numas festinhas de 15 anos, estava tocando numas festinhas corporativas, algumas coisas, né? Uns eventos particulares. E aí veio, então, o interesse real de estudar
a produção musical. E aí não tinha aqui em Floripa, né? Pelo menos eu não conhecia, se tinha, me desculpem, mas na época eu não conhecia, realmente ali em 2008, 2009, eu não conhecia nenhum curso aqui de formação para produção musical, e aí encontramos em São Paulo. Como meu pai já morava lá, foi mais conveniente a mudança, né? Migrar para São Paulo. Porque tu é manezinho, né? Sou manezinho, nativo da ilha. Tola, né? Porra, tá estolando. Aí fosse para São Paulo para estudar. Exatamente, foi a minha primeira facu. Lá era um curso técnico, né? Era um curso de 2 anos de duração. E aí, enfim, fiz o curso, conheci muita gente bacana, inclusive algumas dos meninos, das meninas que estudaram comigo hoje são baita DJs reconhecidos, já tocaram aqui em Santa Catarina, no Arung, enfim, em clubes grandes, Green Valley, uma faculdade muito bacana. E aí, depois que eu terminei a faculdade, fiz uma especialização em áudio e acústica. Então, vou analisar esse áudio, viu, Guto? Puta, olha aí. Agora... Caraca, que responsa, hein? Não deixa fechou estourar cerco, o hein? médio, hein? Ô Fabinho, mas você já deve ter assistido o primeiro episódio? Aham. Pra saber Eu vi. Da minha... Tá um mousse. O filho de radialista, pô. Respeita, Respeita minha história, irmão. E aí, em São Paulo, tu te formou... Isso, aí fiz essa especializaçãozinha em audioacústica para entender um pouco mais, né, sobre microfones, sobre alto-falantes, sobre cabeamento, até a parte de corrente elétrica, cálculo, né, hertz, frequências, enfim. E aí, bom, vamos lá, né? Depois que eu voltei de São Paulo, também São Paulo, durante o período que eu fiquei em São Paulo, que foram quase 3 anos, toquei algumas festas por lá, festas de música eletrônica, seja em clubes, seja open air, alguns eventos corporativos, porque é onde estava o dinheirinho, então, né, para pagar as continhas, faz-me rir. E aí, assim que eu terminei meus estudos em São Paulo, começou a ficar inviável me manter em São Paulo por uma questão financeira, né? O aluguel lá é muito caro, né? Tipo, ou você mora longe, aí você tem essa questão do transporte e tal. E, pô, a gente mora num lugar super privilegiado. Minha família estava aqui, meus amigos de infância estavam aqui, então eu decidi retornar para Floripa. E aí retornei para cá, só que aí isso foi em 2011, mais ou menos, 2010, 2011, quando eu retornei. O mercado de música aqui é um pouquinho ingrato, né, cara? Pô, quem é músico Tá sabe que educado, é difícil né? ganhar Difícil. dinheiro, né, com música em Florianópolis, né? E aí, enfim, continuei tocando, toquei umas baladinhas aqui, toquei em alguns clubezinhos. E tinha um amigão meu na época, o João, ele já estava pirando nesse lance da fotografia, do vídeo e tal. E aí o João já tinha uma câmerazinha ali. E aí, às vezes, eu ia tocar nos clubezinhos da Lagoa da Conceição, aqui, algumas baladinhas de Floripa, e ele ia para produzir um conteúdo meu. Isso a gente tá falando que ano? A gente está falando de 2010, 11, mais ou menos. Já no fervo aí de começar a estourar a bolha do Facebook ali, a coisa começar a caminhar. Exatamente isso, bem época de Facebook. E aí, cara, eu achava incrível me ver tocando, porque eu não tinha essa oportunidade, né? Eu me apresentava pra galera que tava na balada, Sim. mas eu não... Pô, a gente não tinha smartphones com qualidade naquela época para você colocar ali, não tinha GoPro, não tinha nada disso, né? E outra, não tinha esse apelo tão comercial de imagem que a gente tem hoje, né? Pelo menos para pequenos artistas, digamos assim, né? Sim. Hoje em dia fica fácil, você pega um iPhonezinho ali, um Androidzinho, você bota, você se filma, pô, você gerou um conteúdo. Naquela época não era tão facilitado assim. Mas enfim, aí esse meu amigo me acompanhava às vezes na balada para ver eu tocar, para tomar um gole junto, curtir junto. E aí ele às vezes me filmava, fazia umas fotos e eu comecei a achar aquilo, cara, que massa. Parece que eu sou melhor do que eu realmente sou. Vendo no vídeo eu sou foda? Porra, pessoalmente não é tanto, mas no vídeo eu tô foda pra caramba, pareço o Fatboy Slim. E aí eu comecei a questionar ele, né, sobre, cara, e aí, que pira é essa? Como é que funciona essa câmera aí e tal? E aí, enfim, ele, né, compartilhava as informações comigo, eu assistia ele editando os vídeos e tal na casa dele. E aí um dia ele teve uma demanda que foi fazer o show da Flora Matos no El Divino. Se você não conhece El Divino, você provavelmente é jovem. Você é um mancebo. Você é millennium. Mas enfim, e aí ele falou, pô, Fabinho, vai comigo lá fazer uma segunda câmera. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, não sei mexer em câmera. Ele, não, bota no automático aí, vambora, irmão. Só faz umas imagens lá pra eu ter uma segunda câmera, um show e tal. Eu falei, bora, mas cadê a câmera?
Ah, não tenho? Falei, puta merda, e agora o que eu faço, cara? Como é que eu vou gravar um negócio sem uma câmera? Aí olha que loucura. A mãe de um dos meus melhores amigos, a mãe do Thiago, dona Luciana, ela tinha uma DSLR na época, uma Nikonzinha com a clássica 1855, uma lente de entrada maravilhosa, escura pra caralho, pra filmar uma balada. E aí eu pedi pra ela, pô, tia Lu, será que tu não me empresta essa câmerazinha aí e tal? Tem que fazer um show, gravar um show. Ela, não, querido, pega, só cuida aí, devolve inteira pra tia que tá tudo certo. Aí, pum. Tu acha que eu olhei que cartão de memória que era, que se tinha bateria? Eu não entendia nada. E aí, enfim, ela largou a câmera comigo, confiou. Imagino eu, na época, aquilo não devia ser barato, né? Com certeza, a câmera da família ali. Aí fui pra baladinha e tal. E aí ele me ajudou a configurar a câmera. E aí, beleza, chegou a hora do show. Começamos a gravar. Grava aqui, grava ali, assim, assado. E aí, cara, eu comecei a olhar aquilo, depois daquele material, e falei, cara, que massa que é isso, velho. Tu tá gerando, né, tipo, um filme, um vídeo, tu tá gerando um conteúdo profissional, né? Pelo amor de Deus, dadas as respectivas épocas, né? As técnicas não avançadas, né? Mas eu fiquei, tipo, admirado com aquilo. Eu falei, cara, que bacana trabalhar com câmera, cara. Que coisa divertida, sabe? E depois tu levar aquilo pra ilha de edição e aquilo se transformar num produto, um serviço ali, né? Tipo, pô, um filme entregue pro artista. Pô, uma artista, né? Flora Matos, acredito que seja de São Paulo. Eu falei, cara, que sensacional. E eu ganhei 150 pila ainda. Eu falei, caraca, viado, estourei. Tá ligado? Eu falei, cara, esse troço ainda dá dinheiro. Eu falei, pô, que incrível. Isso que eu quero. A música me pagava mais ou menos a mesma coisa, o vídeo me pagava mais ou menos a mesma coisa, só que eu, como DJ, não conseguia ter uma frequência de tocar de segunda a sexta. Você tocava sexta-feira à noite, sábado à noite. Geralmente festa, balada, né, essas coisas. E o vídeo, opa, calma aí. O vídeo tu já consegue comercializar ele de uma forma diferente. Pelo menos na época, pra mim. Sim. Eu comecei a me interessar por aquilo demais, cara. E aí, como eu tinha pouca recorrência durante a semana de tocar como DJ, de me apresentar como DJ, uma hora chegou um determinado momento que me questionei. E se eu vendesse tudo e comprasse câmera? E começasse a trabalhar com isso? Comprar um computadorzinho, uma câmera e começar a trabalhar. E dali veio, então, o primeiro pontapé. Me desfazer de uma profissão que eu tinha uma paixão gigantesca para investir numa nova que eu tinha me recém-apaixonado. E, cara, dali... Aí o mundo se abriu para você. Exatamente. Porque, assim, quando eu te vi na parte, assim, de vídeo, né? Eu sempre percebi assim, pô, esse bicho tá, assim, ó, ele tá concentradíssimo ali na cena. Eu sempre percebi esse teu aspecto de tu tá brincando, mas tu tá brincando aqui com uma coisa aqui, uma coisa ali, mas, cara, tu tá... Mano, aquele negócio do cavalinho, sabe? Tipo, não, eu tô aqui, bicho, ó, eu tô focado, eu tô concentrado, e eu disse, cara, pô, esse bicho, ele, além de ser técnico, ele é muito obcecado pela aquela cena, né? E nesse teu início de trajetória, o que tu percebeu de maior dificuldade? Principalmente, claro, a questão de equipamentos, a gente sabe que é caro e etc e tal. Estamos no Brasil, né? Tu vendendo tudo que tu vendeu, fazendo as coisas que tu fez, como que foi transformar uma paixão, uma nova paixão, num negócio que 10 anos depois, ali, mais pra frente, tu seria uma pessoa cobiçada, no sentido, pô, eu preciso do trabalho do Fabinho, porque, pô, o bicho tem esse perfil, ele se encaixa para esse trabalho. Como que tu presenciou isso? Como é que tu viveu essa dificuldade inicial que todo mundo passa? Cara, eu acho que assim, uma das maiores dificuldades, e alguns dizem que é uma dádiva, foi a ignorância. Não saber o que eu precisava para fazer um bom trabalho. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a galera tem no começo, sabe? Que câmera comprar, que lente comprar, e eu compro luz, eu compro áudio, né? Tipo, acho que essa foi a maior dificuldade, não ter informação. Né? Hoje a gente fala de uma geração que a gente tem muita informação nas redes sociais, no YouTube, né? Enfim, hoje está um pouco mais disseminado o conteúdo. Naquela época era difícil, não tinha muitos brasileiros produzindo conteúdo como esse, né? De disseminar informação. A gente não encontrava, que a gente tinha que buscar às vezes em livros, algumas coisas assim. Então acho que a primeira barreira acho que foi a ignorância, assim, no sentido de
para onde eu vou, né? O que eu faço, o que eu compro, o que eu preciso, como que usa, sabe? E outra, no começo tu não tem margem para comprar errado, né? Tu não pode te dar o luxo de, porra, comprei a lente que eu não deveria. Porra, tu fica obcecado por descobrir qual equipamento é o certo para tu investir. E como eu te falei, eu não tinha muitos colegas, eu ainda não pertencia ao meio do audiovisual, né? Então as minhas dúvidas eu sanava com esse amigo que me gravava nas baladas lá e buscando informação principalmente dos YouTubers do exterior, né? Porque é onde tinha mais informação. Acho que até hoje também tem muita riqueza de informação de pessoas de outros países produzindo. E aí aquela luta da língua também, né? De tentar compreender termos técnicos e tal. Sim. Mas enfim, cara... Até porque às vezes o equipamento chega primeiro lá, o acesso a esse equipamento chega primeiro lá, com um poder aquisitivo melhor do que o nosso aqui. Sim. E faz com que a gente tenha... eu lembro que quando eu fui fazer meu TCC sobre a nova linguagem da fotografia de casamento, cara, não tinha uma obra. Não tinha ninguém falando de casamento. Isso eu estou falando lá de 2013, não é? São 10 anos atrás. Então, hoje, recente. Claro, depois veio alguns livros traduzidos e etc e tal. E a gente percebia essa necessidade de alguma forma procurar alguma informação para tentar se destacar. E aí, como que tu se destacou? Como tu procurou? Como que tu teve alguma estratégia para colar nessas pessoas ou tentar entrar no mercado? Porque depois que tu fez esse material, para onde é que tu foi? Onde é que tu fosse buscar uma oportunidade de trabalho? Ou tu trabalhou por conta até agora? Como é que foi esse início para tu aprimorar cada vez mais essas técnicas que tens hoje? Vamos lá. Como eu vim da música eletrônica, eu tinha um know-how, eu tinha uma rede de contatos dentro desse nicho, né? Então, os meus primeiros trabalhos foram muito voltados para dentro da música eletrônica. Então, eu produzia aftermovies de DJs e também videoclipes dos DJs. Porque apesar, né, tipo, hoje está muito mais disseminado. Mas a música eletrônica nunca foi muito forte em produção de videoclipe. É a música mais underground, não a música comercial, pop, né? Mas a música mais underground. Então, a gente ficava tentando encontrar piras para a gente poder retratar a música eletrônica num videoclipe, né? Sim. E aí, então, essa foi minha porta de entrada. Conciliar o vídeo com o meu conhecimento de música eletrônica e essa rede, né, de pessoas que eu era conectado. Então, esse foi o meu começo, assim, produzir material para DJs, né? Entendi. E aí depois tu surgiu no casamento, porque a gente se encontrou foi no Sem casamento. Sem dúvida. Né? A gente Vamos lá, né? Fez alguns eventos ali e tal. E como é que foi... Tu tá no DJ, tu tá na festa, tu tá num negócio que é balada, etc. Por mais que casamento em algum momento tem isso. Por uma coisa totalmente, num primeiro momento, assim, contrária. Tipo, uma coisa que é... Nossa, sem dúvida. Festa de música eletrônica e um casamento são coisas totalmente distintas, cara. né? Como é que foi essa junção aí? Então, vamos falar sinceramente, né? De novo, a música é uma coisa ingrata, né? No sentido financeiro. É difícil. Claro, artistas ganham dinheiro hoje em dia com música, mas na sua maioria não é bem assim, né? A grande maioria não ganha muita grana. Então, apesar de eu estar produzindo conteúdo para DJs, eles também tinham um cachê apertadinho, que parte deles eles tinham que dividir comigo para poder ter um videozinho para usar no Facebook na época, né? Usar nas redes sociais. Então, era um cachê apertado. E como eu te falei antes, é uma coisa de sexta e sábado. E aí a gente tem um orçamentozinho mais apertado quando, né, eu tinha na época um orçamentozinho mais apertado pelo fato de trabalhar apenas com isso. E aí alguns amigos já estavam trabalhando no meio de casamento já há algum tempo. E aí em algum determinado momento houve um convite. Fabinho, não quer gravar um casamento com a gente e tal? Só que eu não tinha experiência nenhuma, né? E aí antes de gravar um casamento valendo com eles, eu os acompanhei num casamento. Levei a câmera, né? Mas eu os acompanhei para entender o cronograma, né? Tipo um roteiro do casamento, né? Entender onde começa, onde é o meio, onde é o fim, entender a estrutura da cerimônia, entender a estrutura da foto após a cerimônia, depois, enfim, a abertura do baile, a festa. E aí, nesse primeiro momento, eu fui com eles para
ver aonde que, tipo, eu tava... Vai se encaixar, onde que eu vou exato, fazer tipo, aqui? onde eu ia fazer parte daquilo, né? E aí, cara, gostei. Curti, assim, sabe? Porque, diferente da festa de música eletrônica, o casamento, ele tem um cenário bonito, né? As pessoas estão arrumadas, tem uma decoração, tem uma cênica, uma luz. Uma atmosfera, né? Tem uma atmosfera. E outra, tá contando a história de duas pessoas. Aí a gente já começa a contar uma história, né? Até então eu estava produzindo, beleza, a gente conta a história ali de um DJ tocando numa balada, mas é diferente. Você mostra público, palco, efeitos especiais e tal, é diferente. Agora um casamento você está realmente contando a história de um casal, de maneira geral um casal, né? E você não tem margem para erro. Você não pode perder aquele momento, né? Então é uma responsabilidade diferente da que eu assumia, né? Tipo, é um trampo mais responsa. E nesses casamentos, tem algum perrengue assim que tu... Claro, porque a ideia é a gente, cara, abrir a caixa preta, entendeu? Falar a real, porque as pessoas estão tendo oportunidade, através desse podcast aqui, de tantos conteúdos que a gente está fazendo, de aprender com erros que a gente cometeu lá atrás que você não vai precisar cometer. Sim. Né? E qual que foi, assim, das tuas experiências no casamento que te marcou, assim, que tipo, mano, que loucura, tá ligado? Ah, tem algumas, né? Eu tô ligado que tens um arsenal aí, mas escolhe uma eu acho que assim, tranquila. Um clássico é o REC invertido, né, cara? Porra, o REC invertido, se tu é videomaker e não fez um REC invertido até hoje, irmão, tu não faz parte do audiovisual. Tá, agora explica o que é esse REC invertido aí. Teve uma vez que eu tava fazendo um casamento pro Cristiano, o Cris Silveira, e aí, pô, graças a Deus, os casamentos que o Cristiano Silveira fazia, geralmente a gente operava com, na época já 2014, 15, isso, tá? Com PTZ. Então ele colocava... Porque ele fazia, além de fazer a gravação do filme, do casamento, ele transmitia para as televisões na igreja. Para a época, aquilo lá era Não, eu lembro. surreal. O Cris, ele parecia que é um cara à frente do tempo dele e já fazia... Sempre foi à frente do tempo. Mano, Sempre. o bicho era alucinado, tá ligado? E o sinal? Que sinal que era? O cabo RCA de vídeo amarelo? Exatamente. Exatamente. Que loucura, né, cara? Mas enfim, o casamento... Bom, ele já tinha uma carta de clientes há um bom tempo, né? Então, ele geralmente produzia casamentos com verba, vamos falar assim, já que estamos falando de mercado, né? E aí, imagina fazer um casamento com 5, 6 câmeras, sendo algumas remotas, por controle remoto, televisores na época de 40, 50 polegadas dentro da igreja, coisa medonha, aquilo não existia, não tinha na casa de ninguém um televisor desse tamanho, e o cara botava dentro da igreja. O bicho Aquilo botava uns telão, cara. Era lindo, lindo. E outra, como envolve dinheiro para ter uma estrutura dessa de audiovisual, a igreja era maravilhosa, a decoração era maravilhosa, né? Então sempre era um baita de um casamento. E aí, pô, teve uma vez que eu, né, estava no corredor, noiva entrando, brother. Noiva entrando. E aí eu me posicionei aqui e tal, achei meu canto ali tal. E foi. Pai, que cena linda, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E passa a noiva com o pai dela. Pum, aí terminei minha cena, me posicionei. Falei, vou cortar para me reposicionar, para ir para a próxima cena. Começou a gravar. Vai, mano. E veio aquele... Dali em diante, acho que todas as imagens ficaram tremidas, porque eu me tremia de medo. Como é que eu vou falar isso pro Cris, cara? Meu Deus. Como é que eu vou explicar essa coisa? Porra, a entrada da noiva, caralho. Acho que essa é a mais importante que tem na igreja, tá ligado? Meu Deus do céu. Aí, enfim. Esperei, né, cara? Beleza. Postura. Respirei, postura, me posicionei. Dali em diante, conferia todo o rec que eu dava. Não errei dali em diante. E aí, beleza, determinado momento lá, na transição de igreja para festa, né, para celebração, eu chamei ele, expliquei, falei para ele e tal. Pô, ele da hora ficou doido comigo, né? Chamou de todos os nomes possíveis, claro, a gente tem uma intimidade, ele é um cara maravilhoso. E aí depois ele, pô, não, cara, desculpa o estresse, mas é porque na hora me pegou e tal. Mas tudo bem, Fabinho, a gente tinha outras 5 câmeras gravando e tal. Eu vou fazer um jogo de câmera lá na hora, na edição. É porque, assim,
naquela época, as nossas câmeras, as DSLR, eram as que garantiam. As PTZs eram as fugas, porque elas não têm a mesma estética, né? Elas não têm o mesmo brilho, né? O mesmo contraste. Então, ele teve que dar um jeitinho na edição, como, né, todos damos até hoje, um jeitinho na edição, para conseguir contornar um problema que eu causei. E, pô, isso me marcou demais, porque eu não me prejudiquei diretamente. Eu prejudiquei o trabalho do amigo, né? Do cara que me contratava, que garantia meu cachezinho aos sábados. Sabe? Como é que eu vou dar uma mancada dessa com o cara, tá ligado? E, cara, nunca mais dei um vacilo desse com o Cris ali, sabe? Já fiz isso pra mim novamente, né? A gente faz até hoje. Tem coisas que a gente, pela falta, às vezes até pela experiência que o cara tem, o cara cega, né? O cara vai muito na confiança. Não, eu tô ligado aqui. Que tu olhou aquela cena. Mano, já vou garantir aqui. Pá, e cadê o REC? O REC não veio. Exatamente. Né? Ou cadê a foto? A foto não veio. Né? Tipo assim, pô, tu tá numa situação de externa, tu fotometrou tudo pra fora. Nossa, isso é cruel. Né? Fotografou ali a noite. Cara, eu já tive uma situação que ainda bem que a gente nunca tá sozinho. Fotografei a noiva do lado de fora, solão, pá, aquela loucuragem toda. E aí, pô, quando eu vi aquela foto do reflexo do pai chorando, a noiva chorando, o vidro do carro no meio, aquela coisa que é clichê pra caramba, mas na época era um sucesso, cara, eu consegui, mano, porque era só o Anderson que fazia aquela merda e tal. Cara, vim pra... Agora a entrada eu se consagro, né? Mano, vem, pode vir. Vem meu nome. Vem em mim. E eu, metralhadora, mano. Ah, pô, garanti e tal. Cara, não fotometrei pra dentro da igreja. Não. Aí eu disse, mano, eu olhei pro brother que tava do lado assim, mano, você tá garantido aí, né? Não, tudo certo, pô. Eu disse, mano, tem que estar certo, que ele não me passou confiança, né? Cara, eu só fui pra, tipo assim, não trazer aquela energia bad do momento. Eu disse, cara, eu vou deixar pra ver isso só depois. Cara, agora eu não vou nem olhar. Melhor. E graças a Deus o bicho garantiu, tá ligado? Puta, coisa porque linda. assim, ó, cara, era a entrada e tava todo mundo no hype da emoção, o pai emocionado, a noiva emocionada, tava todo mundo chorando, era uma loucura. E, cara, eu achando que eu tava arrasando, tá ligado? Cara, e aí, por quê? É o excesso daquela confiança que a gente tem que te cega por segundos, Exato. cara. É uma fração de segundo, cara. É exatamente porque, isso. Porque assim, hoje tu tá numa posição de operador de câmera já voltado para produções maiores, né? Sim. Tu até tava falando aqui nos bastidores com a gente de alguns upgrades que tu teve de equipamento, etc e tal. Mas como que é sair do casamento de uma coisa que tecnicamente você não pode errar por conta de não tem volta, aquilo e foi, e hoje ir para um outro segmento que talvez tu tenha um pouquinho mais de controle, que você pode talvez refazer. Como que foi essa mudança do social, tipo, porque é uma coisa cíclica, né? É uma coisa que a gente começa um tempo, começa a perceber, vê essa necessidade, tu se encantou pelo casamento, pessoas bonitas, lugar bonito, comida boa, tá tudo certo. E de repente eu vou passar perrengue agora no sol. Como é que é esse esquema aí? Fala um pouquinho pra gente aí. Então, eu acho que uma coisa minha, assim, é que eu sempre quis buscar algo um pouco diferente do que os outros profissionais faziam. Então, assim, quando eu quis, por exemplo, sair da Canon, né? Eu comecei a pesquisar pra caramba. Na época eu era super nerdola, assim, ficava fuçando pra caramba BH Foto e todos os blogs possíveis. Tu é rato de equipamento, né? Adoro. E aí eu ficava pesquisando, cara, qual que é a câmera, qual que é a lente, né? Sempre gostei muito de pesquisar equipamento, né? Tanto é que muitas pessoas, volta e meia, no Instagram, me chamam lá e me pedem sugestões e, né, tipo, ideias do que comprar, qual que é a melhor opção e tal. Porque eu sempre gostei muito. Meus amigos me pedem ajuda até hoje por isso, por gostar da pesquisa. E aí, cara, assim que a Sonyzinha lançou a primeira A7, que já porra, na época era uma baita de uma câmera, eu falei, cara, preciso ter. Ninguém tem. Pelo menos do meu meio social, né? Sim. Ninguém tem. E já tinha o recurso de fazer um slow motion. Caralho, isso é sensacional, brother. Tipo, na época, pô, ninguém tinha, né? Era fazia, 30 né? frames. Eu falei, cara, não, vou investir nessa câmera. Né? Fui lá, pum, comprei. Caramba, a galera adorava a câmera, me contratavam por conta de ter essa câmera,
claro, de saber operá-la também, né? E aí passou um tempinho, lançaram a 2. Falei, tem que ser o primeiro a comprar. Comprei a câmera. Então eu sempre fui uma solução também de suporte de equipamento para algumas pessoas que me contratavam, para algumas empresas que me contratavam, né? Sim. E aí em 2015 apareceu, a DJI lançou aquele Ronin, o Ronin grandão, né? Com uma baita de uma estrutura, não o gimbal compacto, mas aquele robusto para que você conseguia colocar bateria e monitor e motor de foco e tal. Comprei aquele troço. Então, eu sempre fui buscando alguma necessidade do mercado audiovisual, né? Para eu conseguir me destacar. Pô, quero largar na frente. Não dá para largar na frente de todo mundo, porque tem gente que tem poder aquisitivo altíssimo. Sim. Mas do meu meio social eu preciso sempre estar atualizado, sabe? Eu sempre tenho que estar com suporte novo, porque eu sei que isso enche os olhos dos profissionais. Sim. Nós que trabalhamos com isso, a gente adora equipamento. Sim, né? Então, tipo, pô, meus contratantes precisam estar felizes com os equipamentos que eu tenho, porque eu sei que jobs virão assim. Em 2018, comprei a Red. Porra, na época a galera pirou. Caramba, uma Red, 240 frames, meu Deus do céu. Então, tipo, eu sempre busquei isso como talvez uma maneira de me destacar no mercado, né? Claro que tem toda uma operação que vem em paralelo, mas acho que o meu suporte sempre foram uma porta de entrada para que as coisas fossem evoluindo, assim, sabe? Sim, e tu foi, querendo ou não, também, eu vejo que tu fosse um cara que levantou a régua, né? Sim, também, cara. Né? Também. Eu acho que o teu compromisso com o audiovisual, ele vai além das tuas brincadeiras, das tuas piadas, de deixar um ambiente bacana e agradável. Mas, assim, o teu compromisso em levantar a régua, tipo assim, mano, vamos subir, vamos lá. Né? Tu e mais um monte de gente, mas... De olhar a oportunidade, né? Exato. Ele viu o que estava no mercado, né? O que estava girando no mercado. E assim, com o olho no futuro, né? Pô, preciso melhorar nisso aqui, preciso atender meu cliente com excelência. Preciso ter um olhar mais à frente. Então, esse foi o teu diferencial, sempre estar além. Sim, sempre buscar algo, o próximo passo, né? Estar dando o próximo passo. E como que tu faz? Tu lê manual ou tu faz cursos pra ir? Não, manual é uma coisa que o brasileiro adora, né, Porque, cara? cara, tu sai da Sony. Depois da Sony veio o quê? Depois da Sony, depois das Sonys, né? Eu tive acho que umas 3, 4 seguidas e aí veio a Red. Aí depois... Aí vendi ano retrasado agora, né? Final de 2022 eu vendi a Red e aí Blackmagic. E agora? Agora, na verdade, eu mudei meu setup de estabilização de câmera, né? Então a câmera se manteve porque a Blackmagic 6K Pro continua sendo uma câmera atualizada. Existe uma nova versão dela, mas para mim não fez sentido a nova versão. E aí, em vez de evoluir câmera, eu preferi evoluir o suporte de estabilização. E aí, isso eu queria que tu deixasse, né, a tua visão de negócio também, porque tem gente que compra equipamento por ter condições. Né? Eu conheço um cara que ele não é do audiovisual, ele não é nada, tipo, ele só é né, tem um trabalho dele. E, mano, ele me perguntou, cara, uma câmera boa e tal. Aí tinha, bem na época que tinha saído a Sony, aquela FX3. FX3, né? Tá animal essa câmera. Que é, não sei se essa é a full frame ou essa é a cropada. Essa é a full frame. Então é a FX30. É a aí ele tá, não sei, pô, cara, eu fui ver lá, pô, a Netflix assina essa câmera e tal. Ela disse, pô, não, eu quero fazer meus vídeos e tal. Eu disse, não, beleza, porque eu acho que isso aqui já vai te servir. Mano, ele mandou o Pix ali, lá no site do Brasil. Eu disse, ô, louco, irmão. Aí eu disse, tá, beleza. Aí tá, disse, cara, mas, pô, né, bacana. E tu viu a FX3 e tal? Eu disse, não. Mano, por que não me falasse dessa daí? Disse, não, é porque eu acho que tu não precisa, porque tu não trabalha com isso. Não, onde é que tem? Assim. O bicho foi lá e Pix. E eu disse, tá aí, de lente. Mas tu também tá ligado? Joga uma isca, né, cara? E o cara foi lá, 35.4, 2470, 1635, e já tinha uma 7A, 3 e etc. Produtora humana. Então, assim, eu disse, cara, nesse começo a gente fica tudo emocionado, né, com equipamento e tudo Fabinho, mais, né? Hoje ele tá morando numa ponte, tá? Faliu, tá com depressão. E aí, o que acontece? O que tu diz, o que tu entende, né? Porque hoje talvez tu entendeu que equipamento tu já tá safo, tu tá bem equipado. Mas tu entendeu que essa estabilização, esse teu processo de trabalho,
requer um equipamento mais específico, mais pontual. Como que a gente pode ter essa... Como que tu faz para ter essa sensibilidade de entender o que está faltando para ti, o que tu está entendendo do mercado, uma necessidade de suprir ela? Porque realmente tu é o cara que é o apaga-incêndio, né, cara? Entendeu? Total. Eu acho que assim, né, quando eu caminhava sozinho, né, eu tinha que ter um pouquinho mais de intuição e feeling para entender o mercado. Hoje em dia, por estar trabalhando mais na publicidade, né, que segue essa hierarquia do cinema, né, os diretores, às vezes por querer, às vezes sem querer, me jogam demandas que eles têm. Comentam demandas. Então, aconteceu durante o ano passado, foram 2 diretores que falaram sobre a necessidade de ter operador de Steadicam em Floripa. Pô, não tem ninguém que opera em Floripa, tal. A única pessoa, eu não esqueci o nome do rapaz agora, de Blumenau, que opera ali e tal. Aí bom, de novo, não conheço todo mundo de Santa Catarina, né? Então talvez tenha outros operadores e eu não conheço. Sim. E aí tá faltando operador de Steadicam, Aí eu pesquei. Não, beleza, vou guardar a informação, numa hora que for conveniente, que eu tiver capitalizado, vou ver a possibilidade da compra. E aí comecei a pesquisar e tal, e vi que me planejando era possível. E aí eu fui nesses 2 diretores. Eu falei, vocês acham que realmente tem saída esse equipamento? Vocês acham que vai ter aderência? Vocês têm filme para rodar esse equipamento? Isso. Que a diária de um negócio desse é caro, cara. E eu preciso de assistente de câmera, né? Eu preciso de uma estrutura para poder usar um equipamento desse no set. E além do meu equipamento, eu preciso alugar outros equipamentos para fazer isso rodar. Exatamente. E ao mesmo tempo, esse equipamento também tem limitações, então a gente não consegue colocar uma câmera de rolo no negócio. Claro. Mas uma câmera como uma Blackmagic, uma Red, alguma coisa assim, a gente consegue operar no equipamento. E aí eles, não, Fabinho, a gente precisa, porque isso vai viabilizar a gente a propor novos roteiros com novas cenas para os clientes, porque a gente tem uma limitação de gimbal. Então a gente pode ir até onde o gimbal vai. Mas com o Steadicam, isso nos proporciona novas possibilidades. Então existe uma necessidade e existe também o interesse de se criar uma necessidade para os clientes. Exato. Então hoje, como eu conheço várias pessoas do mercado, da área publicitária e os donos de algumas produtoras, alguns diretores, eu tenho essa conversa franca com eles. Então hoje é um pouquinho mais fácil para eu identificar as necessidades do mercado. Porque eu ia até te perguntar em relação à evolução do comercial. Porque antes se tinha uma visão muito, quadrada ali, limitada até por conta de equipamento, etc. Mas como que tu enxerga hoje essa evolução nos últimos anos, né? Do audiovisual, principalmente no comercial? Que eu acho que tu já tem milhares aí de comerciais nas costas, né? Sim. E provavelmente muitos comerciais que a gente vê hoje, tu participou de alguma forma, estando num set, desde um set pequeno, um set grande. Sim. Já estive em alguns sets grandes, um set milionário, né? Claro que a gente ganhando o nosso cachezinho, né? Continua lá. Mas sets enormes, assim. E, cara, uma baita experiência. É muito trabalho. Tipo, não é uma diária de um videomaker, a publicidade é uma diária de 12 horas, ninguém fala de diária de 8 horas. A publicidade é 12. Parte do pressuposto que iniciam-se em 10 horas. Clichê é 12. E aí, claro que o benefício disso é que quando a diária chega a 16 horas, tu vai receber hora extra. Já na nossa profissão... Sim. Né, algumas funções que a gente exerce, às vezes tu não consegue cobrar hora extra, né? Na publicidade, o bacana que eu acho é que existe realmente o sindicato que regula tudo isso e tal, que eu acho muito interessante. E o legal dos sets de filmagem, dessa estrutura também do set de filmagem, é porque cada pessoa tem uma função. Quando nós estamos atuando como videomaker, você tem que ser um profissional multitarefa. Dentro de um set de publicidade, existem profissionais específicos para cada área. Né? Então, tipo, geralmente uma publicidade é composta de grandes profissionais. Né? Então, a galera da direção de arte, deixar esse ambiente lindo, bonito pra caramba,
né? Enfim, diretor de fotografia para cuidar só da iluminação, a equipe de elétrica para montar a iluminação, a equipe de maquinária para montar as traquitanas do set, figurino, maquiagem, né? Tipo, enfim, tem várias funções dentro. Então, isso faz com que tu tenha muito foco também naquilo que tu está executando. Tu não tem muitas distrações. Quando a gente está atuando sozinho, a gente tem que, né, cruzar, cabecear, comemorar, tem que fazer pouco de tudo, né? Fazer tudo. Então, enfim, é um fator muito interessante. E como que tu equilibra tudo isso, sabe? A tua vida pessoal, dessas demandas que tu tem do teu trabalho, ter esse tempo de estudar a tendência, porque, pô, a gente teve uma menina, Rosa, que ela fez uma faculdade de caçadora de tendência. Olha. Em Londres, né? E ela comentou, né, o lance, então, para ela hoje, que ela trabalha com fotografia de newborn, né, ela consegue entender com mais facilidade aquilo que talvez está, né, prevendo para um próximo ano, cores, estampas, etc. e tal, e cria todo um cenário num aspecto mais inovador. Então ela se destaca na região dela. E como é que tu consegue equilibrar tudo isso? Porque tu é um cara polivalente que entende várias áreas, várias frentes ali, e também está sempre se atualizando, né? Buscando. E aí o equilíbrio de tudo isso, ter uma vida, né, com família, viagem, etc. e tal. Como é que tu faz essa organização? Então, justamente por consequência de estar hoje atuando um pouco mais na área da publicidade institucional de empresas, justamente pelo fato de terem vários profissionais envolvidos numa produção, você consegue colher mais facilmente algumas informações que antes eu tinha que buscar sozinho e até encontrá-la era difícil, até compreender era difícil. Então hoje, alguns diretores, por exemplo, me atualizam do que é a linguagem do momento, qual vai ser a próxima linguagem, que tipo de lente que vai se usar, que tipo de lente está se usando, para que se usa determinado equipamento, sabe? Tipo, movimento de câmera, o que ele quer dizer, sabe? Então, pô, tem todo um trabalho intelectual por trás que hoje a informação chega um pouco mais fácil para mim por estar dentro do set de filmagem, sabe? Então eu troco muito com os profissionais, seja de áudio, de vídeo, de direção de arte, seja o que for, eu me interesso por diversas áreas do nosso... frentes, né? E aí, claro, né, cara, para ter uma vida também pessoal, né, a vida de CPF, né, às vezes a gente tem que abrir mão de determinados convites, né? Então, claro, primeiro que a gente não tem publicidade todo dia para executar, pelo menos eu não. Grandes produtoras têm, mas eu não tenho. Então, assim, às vezes ainda me chegam convites para alguns trabalhos que eu sei que talvez vão me prejudicar no trabalho do dia seguinte. Né? Às vezes porque tem uma agenda que vai até tarde e no dia seguinte eu preciso acordar cedo, ou que vai me desgastar demais no dia anterior e eu preciso estar com o físico bom para o dia seguinte, executar um trabalho que eu já sei que vai ser um trabalho fisicamente pesado. Então, hoje, infelizmente ou felizmente, eu tenho que dizer não às vezes para alguns trabalhos, sabe? Para que eu também tenha vida pessoal, né? Ter um controle emocional bacana, né? Tipo, poder ter tempo para minha namorada, para meu filho, para minha família. Então, eu acho que hoje são escolhas. Antigamente a gente não escolhia, a gente só queria trabalho porque queria juntar uma graninha e tal. Hoje, graças a Deus, por já estar um pouquinho mais bem posicionado e ganhar um cachê um pouquinho mais interessante, eu às vezes faço algumas escolhas. E também eu acho que é questão de prioridade, né? A gente que trabalha em evento, em produções, a gente percebe que vai a idade em algum momento chegando, e aí tu vai percebendo que, tipo, pô, aquele gás todo de virar a noite editando já não é mais o mesmo. Concordo. Tudo bem que tem inteligência artificial aí que ajuda, né? Ajuda muito. Com certeza. Eu não sei se hoje tu usa alguma inteligência, tem alguma coisa que tu vê no futuro do mercado do audiovisual, porque, cara, o pouco que eu mexo com a fotografia de inteligência artificial, né? Cara, é fascinante. O que me faz a curadoria em minutos, aquilo que eu levava horas, como é que é pro vídeo? Como é que é esse momento que a gente tá podendo presenciar nessa inteligência a nosso favor? Então, como o meu trabalho acaba sendo um pouquinho mais técnico e manual, né? De botar a mão na massa do equipamento e operar o equipamento,
eu acabo não utilizando muito de inteligência artificial. Deveria, como por exemplo, talvez para o meu planejamento pessoal, para o meu planejamento profissional, para o meu dia a dia, para a minha organização, talvez eu devesse estar usando. Mas, por exemplo, alguns colegas, por exemplo, roteiristas, eles já estão usando a inteligência artificial a favor deles. Né? Às vezes para recuperar um áudio de uma gravação, saiu um ruído aqui chato ali e tal, é mais fácil hoje em dia você solucionar com a inteligência artificial para recuperação, às vezes, de algum áudio. Enfim, eu vejo que vários profissionais da nossa cadeia, né, eles estão utilizando a favor, e eu vejo como uma coisa super promissora. Assim. Eu sei que algumas pessoas ainda têm uma resistência. No começo eu tive bastante, porque eu tinha medo que os colegas perdessem os seus trabalhos. Mas, na verdade, é algo que você tem que trazer para você e usar ao seu favor. Né? Claro que eu não sei se todas as áreas serão afetadas ou não, mas algumas provavelmente sim. O que eu vejo que na parte que, assim, cara, eu sempre busquei no meu trabalho tentar entregar o material o mais rápido possível e etc. Então, eu pratiquei muito essa curadoria rápida, né, dinâmica, sem, obviamente, deixar de passar aquilo que é importante. E quando chegou essas inteligências, eu disse, não, mano, eu não vou perder para a máquina. Não vou, pô. Não, comigo não, pô. Eu já faço isso há tanto tempo. E o cara, rolou essa resistência. Mas depois que eu disse, cara, deixa eu só conhecer. Tu dá uma olhadinha. Mano, aí comecei a ver um vídeo da gringa, vi um outro e tal. Eu disse, deixa eu entender. Aí eu comecei, deixa eu baixar o gratuito, porque aí... rapaz, quando eu quando eu me dei conta... Aquilo estava no meu dia a dia e eu só percebi que eu estava dependente de uma inteligência artificial porque o grátis acabou. Tá ligado? Agora eu tenho que pagar para usar isso. Pô, mas peraí, não estava tão bom, né? Mas, cara, para mim foi fascinante porque 15, 20 minutos do que ele faz, que eu levaria horas... Cara, eu tô com a minha filha. É isso aí, cara. Tá ligado? Eu tô com a minha esposa. Ou eu tô fazendo um outro trabalho, um outro negócio, etc. Mas eu vejo que a inteligência, ela realmente vem a teu favor desde que você saiba trabalhar com ela. E, Fabinho, cara, o nosso papo tá massa, cara. É a resenha parte 1, né? A gente tem que falar de outras coisas aí que não deu, cara, é tanta coisa que não deu tempo aqui. Mas, Fabinho... Cara, antes de mais nada, obrigado, né, pela tua presença aqui. E o conselho, né, a dica que tu poderia dar, né, para quem está começando nessa área, ou gostaria de começar no audiovisual, né, vendo toda essa tua carreira, onde que tu passou, né, quase um polvo, né, toca aqui, toca ali, mas que tu conseguiu criar uma identidade, né? Como é que tu poderia aconselhar essa galera que está chegando agora aí? Cara, então, como eu te falei, desde os meus 16 anos, eu fiz escolhas onde eu me encontrava como pessoa, né? E assim eu levo até hoje. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais preservo e que eu mais tento passar para as pessoas que estão próximas de mim, assim, quando bate alguma dúvida, um anseio, né? Ou às vezes só um começo, né? Um novo começo. Cara, buscar fazer aquilo que tu ama, cara. Eu acho que esse é o principal, sabe? É a base. Porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente ama, mas a gente mora num lugar que não proporciona aquilo, ou a nossa condição financeira não proporciona. Mas perseverar para que aquilo aconteça em algum momento, sabe? Então, se tem alguma coisa para dizer para as pessoas, é acreditar nos seus sonhos e fazer de tudo, forças da onde não existe, para que tu consiga executar aquilo que tu acredita, que tu sabe que tu tem potencial, que é o teu sonho e que tu vai ser feliz fazendo aquilo. A nossa profissão, ela é desgastante, ela tem os seus momentos estressantes, mas eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida, cara. Então, é ser grato pelo que a gente tem, pelo que a gente construiu e... Se Deus quiser, vou fazer isso pro resto da minha vida. Mestre, cara, obrigado. Obrigado, pô, cara. Satisfação Que honra, cara. enorme ter você aqui, ter esse tempo aqui conosco, tá? É a parte 1. Vai ter parte 2, se Deus quiser. Parte 3. Tá? Com certeza. Valeu, gente. Obrigado também aos meninos, né? Galera que tá aí. Galera tem no o Guto, staff. a voz da consciência.
família, é uma honra ter você aqui no podcast, o Thiago aqui. E acredito que a parte 2 e parte 3 a gente tem que agendar aí. Não, total. Tem que já... é o seguinte, a tua agenda... bicho. É difícil, cara. É difícil. Concorridinho, né? Precisa, a parte 1 tem que ser ainda em 2024 e a parte 2... 2025 Não, nós vamos dar um jeito, Domingo, meia-noite, a gente se reúne aqui e dá um jeito. Vambora, botamos uma inteligência artificial pra trabalhar. É isso. Faz um frame meu aqui, ó, e depois bota a inteligência pra me simular aqui. Gente, esse foi mais um programa aqui do podcast da Fotografia Exponencial, onde a gente traz pessoas interessantes, pessoas inteligentes, pessoas com uma bagagem enorme para colaborar para o nosso mercado, colaborar para você. E tenho, né, certeza que esse projeto ele só é possível porque você está aqui vendo, assistindo, curtindo, compartilhando, essas pessoas se dispondo desse tempo para estar conosco. E eu te vejo na próxima.